Sejam bem-vindos à nossa aula síncrona. Na aula de hoje, a gente vai discutir as equações exatas, tá? As equações exatas, então, foi o tema que eu preparei para vocês no estudo dirigido de sexta-feira, com aqueles vídeos que eu encaminhei. Passei 2 vídeos meus e um vídeo do professor Possani. Esse vídeo do professor Possani é até repetido, porque ele fala tanto de equações separáveis quanto de equações exatas, então é um vídeo meio repetido. Eu me lembro de que na semana passada uma dúvida que tiveram aqui era em relação às equações exatas, mas a equação exata é o assunto da próxima aula e só estava antecipado no vídeo sobre equações separáveis, tá bom? Então a ideia é a gente fazer uma discussão a respeito das equações exatas hoje, e como de praxe, eu queria partir do que vocês tiverem de dúvidas e quiserem perguntar, tá bom? Então, se alguém tiver alguma dúvida já de antemão e queira levantar sobre o que viu nos vídeos, o que tentou fazer nos exercícios, ler a matéria, pode falar. E a gente parte daí. Boa noite, professor. Boa noite. Aqui, eu tenho uma dúvida sobre equações exatas. Uhum. No vídeo do Possani, Possani, não é mesmo? Possani. É Ele Cláudio não, Possani. quando ele vai resolver a equação exata, ele integra, e aí, tipo, ele integra em relação a x e coloca uma função y, né? Como uma constante. Uhum. E no vídeo dele, eu não sei se foi eu que não entendi muito bem a resolução dele, mas eu percebi que ele não descobre a função y, igual você faz nos seus vídeos. Ele resolve as duas equações, né, integrando, e depois compara elas. Pois é, o Maria Laura, eu tenho um certo pé atrás com essa situação, porque existe a possibilidade disso não funcionar, tá? Existe a possibilidade de você chegar numa expressão que é uma identidade entre duas funções que a princípio dependeriam de variáveis diferentes. E nesse caso, você tem que admitir que isso só pode acontecer se essa função for constante, tá? De outra maneira, se isso não acontecer, a técnica pode não funcionar muito bem, tá? Então, eu realmente prefiro que você empregue a ideia de derivar, você integra em relação a uma variável, a gente vou resolver um ou dois exemplos com vocês. Integra em relação a uma variável e depois deriva em relação a outra para poder fazer a comparação, tá? Isso não vai falhar nunca. Isso não vai te trazer dificuldade. De outra forma, se você integrar as duas, uma em relação a x e a outra em relação a y, e depois comparar, alguma dificuldade pode aparecer nessa situação. Então, eu realmente prefiro a primeira maneira, a maneira como eu resolvo, tá? Ah, não, beleza. Aí você vai resolver um exemplo, né? Vou resolver um exemplo, Beleza, um eu ou dois fiquei meio na exemplos. dúvida nessa parte de descobrir a função. Não, pode ficar tranquilo, isso daí a gente vai discutir, tá bem? Beleza. Obrigada. De nada, Maria Laura. Mais alguém? Não? Bom, então eu já estou compartilhando a tela aí com vocês, vocês já estão vendo, né? Sim, professor. Podemos ver Beleza. já. Então, o que são as equações exatas? As equações exatas, elas têm uma forma padrão, né? Opa! Forma padrão das equações exatas é escrita como m de xy mais n de xy, esse y' igual a zero. Uma outra notação, vou aproveitar, um aluno me perguntou na outra aula, uma outra maneira de você escrever isso daqui é lembrar o seguinte, o y', você pode também denotá-lo por dy dx, certo?
Isso aqui é um símbolo de derivada. Isso aqui é a derivada de y em relação a x. Por outra maneira, você pode interpretar isso como quociente de diferenciais. Você tem duas variáveis, você pode pensar que dx é um pequeno incremento na variável x, dy é um pequeno incremento na variável y. Você encara isso daqui como quociente desses dois diferenciais, tá? Se você empregar essa notação, então aqui teria dy sobre dx, e já que é um quociente, você poderia multiplicar por dx, e muitas vezes a equação ela pode ser dada com essa notação aqui, ó. Tá? Igual a zero. Então, ao invés de ter dy sobre dx, você passa o dx para cá. Bom, é uma outra maneira de você escrever a forma padrão de uma equação exata. Então, você tem um coeficiente m, o coeficiente n, multiplicando aqui o y', isso é importante, e igual a zero. Toda equação exata, a forma padrão dela é igual a zero, lembrem-se disso. Mas não é apenas a forma padrão que caracteriza a EDO ser exata. Para que ela seja exata, você ainda precisa ter o seguinte: a derivada parcial de m em relação a y tem que ser igual à derivada parcial de n em relação a x. Ok? Então, o que caracteriza uma EDO exata é ela ter, você identificar os coeficientes m e n, isso daqui é sempre possível, qualquer equação de primeira ordem, você pode escrevê-la nesse formato, tá bom? Para qualquer equação de primeira ordem, mas para ela ser exata, você precisa escrevê-la essa identidade tem que ser satisfeita. As derivadas parciais de m em relação a y e de n em relação a x precisam ser iguais. Sob essas condições, a gente entra lá na matéria do cálculo 2, tá? E lá na matéria do cálculo 2 tem um teorema importante. Se duas funções m e n satisfazem a essa identidade, e uma série de outras considerações forem satisfeitas, a gente chama de hipóteses me fugiu o termo. Regularidade, se essas funções m e n... Basicamente, se essas funções m e n tiverem essas derivadas parciais contínuas, tá? Dentro de uma determinada região especial, então, o fato delas terem essas derivadas parciais iguais implica que existe uma função psi de xy tal que a derivada parcial de psi em relação a x é igual à função m e a derivada parcial de psi em relação a y é igual a n. Bom? Então, se essa identidade é satisfeita, existe essa função. E aí, eu vou fazer essa conta para vocês, mas isso está feito nos vídeos que eu disponibilizei. Isso aqui vai implicar que a solução geral da EDO é nada mais do que psi de xy igual a c. Ou seja, a solução geral da EDO é a família de curvas de nível dessa função psi aqui. Então, veja, se a EDO é exata, isso aqui está dizendo que a EDO exata sempre possui solução e que a solução é dada pela família de curvas de nível dessa função psi. Não existe solução. Eu sei qual vai ser a cara da solução desde que eu conheça quem é essa função psi. Tá? Desde que eu conheça quem é essa função psi. Tem aí uma questão que é a seguinte: como determinar essa função psi? Certo? Eu sei que se a EDO for exata, ela existe,
mas a questão adicional é como determinar a função psi. E a chave que nós temos para como determinar essa função psi está aqui, ó. Uma vez que M e N são os coeficientes da EDO, então M e N são funções dadas para você. Você sabe qual é a derivada parcial dessa função psi em relação a x, e você sabe qual é a derivada parcial dessa função psi em relação a y. É nesse sentido que esse é o cerne da pergunta que a Maria Laura fez ali agora há pouco, que a gente estava conversando. Ora, se eu sei quem é psi x e eu sei quem é psi y, eu vou integrar as duas a fim de obter a função m, né? Na verdade, eu não quero integrar as duas, eu quero integrar uma e depois, né, comparar com essa outra que eu obtenho aqui. Bom? Mas a ideia basicamente é essa. Se a EDO é exata, existe a função psi que satisfaz a essa condição, e a função psi cria para mim, através da sua família de curvas de nível, a solução da EDO exata. Bem? Então, eu vou mostrar logo um exemplozinho disso para vocês, tá certo? Vou mostrar um exemplo para vocês. Vamos lá. Vou escrever aqui. Hoje eu estou tentando escrever o mais amplo possível aqui. Então, considere... Estou ouvindo uns gritos aqui, hein, gente? Deve ter sido o gol do Cruzeiro. Considere a EDO dois xy ao quadrado mais 2xy vezes y' igual a zero. Essa daqui é a EDO exata. Essa daqui é uma EDO. Ela já está na forma padrão da EDO exata. Então, para esse exemplo, nós temos o quê? Nós temos quem é a função m e quem é a função n. M de xy é igual a essa parte que está aqui sozinha. M de xy é igual a 2x mais y ao quadrado. E n de x, y é igual a 2xy. Para que essa equação seja uma equação exata, eu preciso calcular as derivadas de m em relação a y e de n em relação a x. Então, ó, qual é a derivada parcial de n em relação a x? É 2y. Qual é a derivada parcial de m em relação a y? Também é igual a 2y. Elas são iguais, isso implica que a EDO é exata. A EDO é exata. Isso daqui implica, então, que existe uma função psi de xy tal que a derivada parcial... Aí é grito do pessoal que está assistindo o jogo, é o miado da gata que está no cio aqui do lado de casa. É uma beleza da aula 5. Vamos lá. Psi, a derivada parcial de psi em relação a x é igual à função m, então é igual a 2x mais y ao quadrado. E a derivada parcial de psi em relação a y é igual a 2xy. E aqui, pessoal, é irrelevante. Aqui é irrelevante você pensar assim, qual eu devo integrar primeiro ou qual eu devo integrar depois. Na verdade, aqui eu não vou nem fazer essa integração. Eu quero mostrar para vocês uma maneira que você... Então, você tem essas duas situações aqui. Né? Psi(x) e psi(y) são assim dados. Tá certo? E a função psi... na verdade, aqui eu... Não, eu tô...
Não, tudo bem. Quem vai ser a função psi nesse caso, nesse exemplo? Eu não vou resolver do jeito apropriado ainda não, tá bom? Daqui a pouquinho eu resolvo uma outra situação. Mas observe o seguinte, que a função psi de xy dada por x ao quadrado mais xy2, o que acontece quando você deriva a função psi em relação a x e o que acontece quando você deriva a função psi em relação a y? Psi em relação a x vai dar 2x mais y ao quadrado. Psi em relação a y vai dar 2xy. Então, é essa daqui a função psi que você tem. E essa é uma maneira de você verificar que, efetivamente, essa é a solução. Na verdade, deixa eu trocar de ordem aqui, peraí. O bom aqui é que a gente pode fazer isso. Deixa eu pegar esse pedaço aqui e deslocar para cá. Para cá, sim. Puxar isso para cá. Implica que psx. Beleza. Tá bom, o exemplo que eu queria resolver era assim, e não do jeito que eu estava fazendo. Então, veja só, a EDO é exata. Então, tem que existir uma função psi tal que psi de xy igual a c seja a solução da EDO. Bom, quem é essa função psi? Bom, eu não mostrei ainda para vocês uma técnica de como determinar, mas eu estou dizendo o seguinte, olha, considera essa função psi. Será que ela é a psi que eu estou procurando? Para você saber se ela é a psi que você está procurando, a derivada parcial dessa função em relação a x tem que ser igual a m, e a derivada dessa função em relação a y tem que ser igual a n. E é exatamente isso que acontece quando você faz essas derivadas. Igual a função m, e isso daqui é igual a função n. Significa, então, que a solução geral da sua EDO é x² mais xy ao quadrado igual a c. Uma família de curvas a um parâmetro. Uma família de curvas a um parâmetro. Em geral, as soluções das EDOs exatas vão ser soluções implícitas, tá bom, gente? Em geral, elas vão ser implícitas, como é esse o caso aqui. Mas vamos lá. Esse exemplo aqui, se você olhasse para essas derivadas aqui, você talvez inferisse que a função fosse x². Olha, se eu integrar isso daqui em relação a x, vai dar x². Se eu integrar esse pedaço aqui em relação a y, vai dar xy2, tá vendo? Se você integrar isso daqui em relação a y, vai dar xy2 também. Então, talvez até por uma inspeção visual, você conseguisse, a partir desse par de funções, identificar quem era a função psi. Mas numa situação menos trivial, como essa que eu vou mostrar aqui agora, isso não é tão simples. E aí você vai precisar efetivamente fazer a integração e a derivação apropriada. O exemplo que eu quero considerar é o seguinte: resolva a EDO uma EDOzinha mais comprida, y cosseno x mais 2x exponencial de y mais seno de x mais x² exponencial de y menos 1 vezes y' igual a 0. Tá bom? Então, a primeira coisa, essa EDO é exata ou não? Então, primeiro eu vou identificar que para essa EDO eu tenho m de xy igual a quem? Toda essa parte
essa soma, que não está multiplicada pelo y'. Então, o m de xy é y cosseno x mais 2x exponencial de y. E a n de xy, n de xy é igual a seno de x mais x exponencial de y menos 1. Então, as funções m e n desse exemplo estão aqui. O que você vai fazer agora? Vamos verificar se a EDO é ou não exata. Então, verificando se a EDO é ou não exata através das derivadas. Vamos verificar se a EDO é exata. Então, eu vou derivar aquelas duas funções lá. A derivada parcial de m em relação a y é igual a quem? Derivada parcial de m em relação a y vai dar, derivando aqui, ó, essa parcela. Cosseno de x não depende de y, então a derivada daquilo ali é cosseno de x mais 2x exponencial de y. A derivada dessa parcela em relação a y, deixa eu baixar um pouquinho aqui para vocês poderem ver melhor. Vou puxando aqui. Deixa eu baixar aqui, depois eu levanto. Derivada aqui em relação a y vai dar 2x, porque é constante em relação a y, vezes a exponencial de y. E aqui a derivada em relação a x dá n. A derivada parcial de n em relação a x. Derivando a primeira parcela, a derivada do seno de x vai dar o cosseno de x. A derivada dessa parcela em relação a x vai sobrar apenas... Opa, eu acho que eu fiz alguma coisa errada aqui, não fiz, não? Ah, fiz. Aqui é x quadrado, já ia dar burro aqui. Aqui é x quadrado, ó. Então, a derivada dessa parcela em relação a x vai dar 2x exponencial de y, e a derivada da constante 1 em relação a x dá zero. Então, veja, como as derivadas são iguais, isso aqui implica que a EDO é exata. A EDO é exata. Só que agora, pessoal, diferente do exemplo anterior, não é trivial você olhar para essa função aqui e dizer o seguinte, olha, isso é a derivada em relação a x de quem? Isso é a derivada em relação a x, a y de quem? Não é trivial, tá? Então, aí você vai efetivamente dizer o seguinte, então existe uma função psi de xy, tal que a derivada parcial de psi em relação a x é igual à função m, que está lá em cima. Então, é igual a y cosseno x mais 2x exponencial de y. E também, tal que a derivada parcial de psi em relação a y é igual a seno de x mais x quadrado exponencial de y menos 1. Então, existe uma função psi tal que a derivada de psi em relação a x é igual a m e tal que a derivada de psi em relação a y é igual a n. E aí agora, tanto faz aqui, ó, eu integrar a psi x em relação a x, quanto a psi y em relação a y. Qualquer que seja a integração que eu resolva fazer, eu vou encontrar a... Oh, meu Deus, a função psi que eu estou procurando. Ô, Maria Laura, deixa eu só mostrar para você o que acontece aqui, olha. Se você vou integrar as duas, tá? Então eu vou obter a função psi, calculando aqui a integral em relação a x da psi x,
Isso daqui vai ser igual a quem? Integrando essa expressão aqui em relação a x. Integral do cosseno dá seno. Então, vai dar y seno x mais x quadrado exponencial de y mais uma função. Como, olha só, você está integrando uma função que depende de duas variáveis em relação a uma delas. Então, ao invés de obter uma constante, você vai obter uma função f que depende da outra variável. Você vai obter aqui uma função fy. Bom? Agora, olha só. Se você integrar a psi y em relação a y, o que é que vai dar? Do lado de cá vai dar. Isso daqui só depende de x. Então, vai dar y seno x. Aqui, integrando isso daqui em relação a y, x ao quadrado não depende de x ao quadrado não depende de y. Então, é constante em relação a y. A integral da exponencial é a própria exponencial. Então, vai dar aqui mais x quadrado exponencial de y menos y. Então, aqui, ó, menos y. Como você está integrando uma função de duas variáveis em relação à variável y, vai ter que aparecer aqui uma g de x. Olha só o problema que aparece aqui, Maria Laura. Como essas duas expressões são iguais, tá? Como é psi de xy é a mesma. Então, essas duas aqui têm que ser iguais. Essa parcela é igual a essa parcela é igual a essa. Então, essas parcelas iriam se cancelar. Mas você concluiria o seguinte, olha, isso implicaria, eu vou até puxar para o outro lado, porque vai ser um parêntese mesmo aqui. Isso daqui implicaria que a fy é igual a menos y mais g de x. Tá vendo? Então, você encontra uma identidade que não te permite determinar quem seja f de y e quem seja g de x numa situação como essa. Essa técnica de integrar as duas ao mesmo tempo, ela é apropriada em casos muito particulares. Numa situação como essas, ela não funciona porque ela não te permite determinar quem é f de y e quem é g de x. Tudo bem? Ok, professor. Beleza? Então, o que a gente deve fazer? Eu prefiro que vocês não façam isso, porque vocês podem ter problemas. Tá vendo? Você chegou aqui e daqui. Aí você pode começar a querer forçar. A forçação de barra mais trivial seria falar assim, olha, o g de x tem que ser zero. E aí eu vou te perguntar, por que o g de x tem que ser zero? Entendeu? Por que o g de x tem que ser zero? Não necessariamente deveria ser, tá? Mas para evitar esse tipo de forçação de barra, o que acontece? Eu não vou fazer essa conta aqui, ó. Eu poderia começar por aqui, mas não vou fazer. Então, eu vou pegar e vou fazer o seguinte, ó. Vou apagar essa linha aqui de baixo. Está toda certa essa conta que eu fiz, mas vou apagá-la. Tá bom? Agora, veja só. Você descobriu, com essa conta aqui de cima, que a função psi de xy, ela é igual a essa expressão mais uma f de y. O que mais você sabe a respeito da função psi? Olha, eu já sei quem é a derivada dela em relação a y. A derivada dela em relação a y está aqui. Mas eu posso calcular a derivada dela em relação a y usando essa expressão que eu obtive para ela. E é isso que eu vou fazer. Então, agora, uma vez que você integrou em relação a x, derive a função que você obteve em relação a y. Derivando em relação a y, nós vamos ter aqui, ó, a derivada disso daqui em relação a y vai dar seno de x. Mais a derivada dessa parcela aqui em relação a y dá x ao quadrado exponencial x ao quadrado,
exponencial de y, mais, estou derivando essa expressão em relação a y, então mais um f' de y, aqui, ó. Só que agora, veja só, você está com duas expressões para a psi de y. Elas têm que ser iguais. Então, juntando essas duas expressões, você pode afirmar que seno de x mais x² exponencial de y menos 1 é igual a seno de x mais x² exponencial de y mais f' de y. E agora você vai simplificar essa equação, porque você tem seno de x aqui, seno de x aqui. Você tem aqui x² exponencial de y, x² exponencial de y. Isso aqui implica, olha, que f' de y é igual a menos 1. Sobrou isso e sobrou menos 1. Ou seja, f de y é igual a menos y. Aqui eu vou até negligenciar a constante, porque aqui você está integrando, né? Integrando a derivada, você ganha a própria função f. Eu vou esquecer que apareceria uma constante aqui, não tem problema. Portanto, o que aconteceu? Fazendo essa brincadeira de integra, deriva e integra de novo, porque você resolveu por integração, você acabou determinando a função psi. A função psi de xy é igual a, olha ela escrita aqui em cima, y seno x mais x² vezes y, vezes a exponencial de y, mais a função f de y. Só que a função f de y é menos y. Então, está aqui a função psi. Mas essa função psi não é a solução da sua EDO. A solução da sua EDO vai ser a família de curvas de nível. Logo, a solução da EDO a família de curvas de nível dessa função é y seno de x mais x² exponencial de y menos y igual a c. Lembrem-se sempre disso, pessoal. Quando você está resolvendo uma EDO exata, a solução da EDO exata não é a função psi. A solução da EDO exata é a família de curvas de nível da função psi. Ok? Perguntas nesse exemplo? Não, professor. Nenhuma pergunta, Maria Clara? Ficou clara a explicação? Ficou. Maria Clara não, Maria Laura, desculpa. Não, tranquilo, eu entendi. A dúvida que eu tinha era sobre como descobrir essa função mesmo, mas aí você explicou direito. Obrigada. De nada. Então, beleza. Deixa eu mostrar uma situação agora em que a equação, a princípio, não é exata, mas que você consegue transformá-la numa equação exata. Tá bom? Você consegue transformá-la para uma equação exata. Deixa eu puxar minha tela aqui para o lado e ir lá em cima de novo. Alinhar aqui. Então, agora a gente vai falar dos tais fatores integrantes. Então, olha só, considere esse exemplo. Considere a EDO. Deixa eu pegar aqui. 3xy mais y², que é a minha função m da EDO, mais
x ao quadrado mais xy vezes y' igual a zero. Essa é a EDO. Então, nessa EDO, a minha função m é igual a 3xy mais y ao quadrado. A minha função n é igual a x ao quadrado mais xy. Só conferir se está certinho? Isso mesmo. Isso aqui implica que a parcial de m em relação a y é igual a 3x mais 2y, e a parcial de n em relação a x é igual a 2x mais y. A EDO não é exata nesse caso. A EDO não é exata. Certo? Agora, vamos multiplicar essa equação original por x. Mas, se multiplicarmos a EDO por x, o que vai acontecer? Olha só. O que ocorre se eu multiplicar essa EDO por x? Então, ó, multiplicando a EDO, vou multiplicar essas duas parcelas. Multiplicando aqui por x vai dar 3x ao quadrado y mais xy ao quadrado. Primeira parcela multiplicada por x. Segunda parcela multiplicada por x, vou entrar multiplicando aqui dentro. Ó. Vai ficar mais x ao cubo mais x ao quadrado y vezes y' igual a zero. É uma nova EDO, diferente da EDO anterior, certo? A pergunta agora é, essa EDO é exata? Você pode se perguntar. Ela é exata? Sim ou não? Faça uma continha aí enquanto eu tomo um gole de água. A EDO é exata ou não é exata? Vamos lá. Quem é a função m nesse caso? Essa nova EDO, a função m é 3x ao quadrado y mais xy ao quadrado. A nova função n é x ao cubo mais x ao quadrado y. Qual é a derivada de m em relação a y? M em relação a y vai ser 3x ao quadrado mais 2xy. Qual é a derivada parcial de n em relação a x? Parcial de n em relação a x é 3x ao quadrado mais 2xy. Então, essa nova EDO, a nova EDO é exata. E aí, o que acontece? Se ela é exata, você pode aplicar aquela técnica que eu usei agora há pouco, para resolver a EDO exata. E aí, o mais legal é o seguinte, você, resolvendo essa EDO, vai encontrar a solução daquela EDO lá de cima. A solução da nova EDO também será a solução da EDO original. Então, você tem uma EDO original que não é exata. Multiplicou essa EDO pela função u de x igual a x e obteve uma nova EDO que é exata. Você, então, resolve essa EDO que é exata
E ao resolver, você vai encontrar a solução das duas equações ao mesmo tempo. Tá? Você vai encontrar a solução das duas equações ao mesmo tempo. Tudo bem? Então, eu não vou fazer a conta, mas olha para aqui, ó. Essa daqui é fácil da gente ver, veja só. Então, veja, a solução vai ser obtida assim, ó. A derivada da função psi em relação a x tem que ser igual a m, que é 3x ao quadrado y, mais x, y ao quadrado. A derivada de psi em relação a y... Opa, de acho. Tem que ser igual a x ao cubo mais x ao quadrado y. Aqui é fácil você observar, gente, olha, se você integrar isso daqui em relação a x, dá x ao cubo vezes y. Se você integrar isso daqui em relação a y, vai dar x ao cubo vezes y também. Se você integrar esse daqui em relação a x, vai dar x ao quadrado, y ao quadrado sobre 2. E se você integrar esse daqui em relação a y, vai dar x ao quadrado, y ao quadrado sobre 2. Então, quem é a função psi nesse caso? Eu não vou fazer a conta toda, vocês podem fazer depois como um exercício. A função psi de xy nesse caso é igual a x ao cubo y mais x quadrado y ao quadrado sobre 2, tá? Essa daqui é a sua função psi. Observe, qual é a derivada de psi em relação a x? Vai dar 3x quadrado y mais xy2. Qual é a derivada de psi em relação a y? Vai dar x ao cubo mais x ao quadrado y. Então, essa daqui é a função psi. E a solução da EDO... A solução na verdade, EDOs, das duas EDOs, é x ao cubo y mais x2y2 sobre 2 igual a c. Essa daqui é a solução das duas EDOs ao mesmo tempo. Então, vejam, apareceu uma função x aqui, u de x igual a x, do nada, né? E que ela teve um efeito brutal no problema que nós tínhamos, porque ela transformou uma equação que você não sabia resolver para uma equação que você sabia resolver. A função u de x igual a x, que eu usei ali em cima, a função u de x igual a x é o fator integrante da EDO original. Tá bom? De maneira geral, pessoal, o que é o fator integrante de uma EDO que não é exata? O fator integrante de uma EDO que não é exata é uma função que, ao multiplicar a equação não exata por ela, se transforma numa EDO exata. Então, veja só, o que é o fator integrante? Para a gente, vou fazer um diagramazinho aqui. Você tem a equação m que não é exata. Então, se ela não é exata, a derivada parcial de m em relação a y, deixa eu escrever até de outro jeito aqui. Vou escrever assim, ó. Para EDO ser... diacho. A derivada parcial de m em relação a y tem que ser diferente, para ela não ser exata, da derivada parcial de n em relação a x. Então, se ela não é exata, essa identidade não acontece. Aí, o fator integrante, ele é uma função u, tá? Eu vou deixar aqui, ó, uma interrogação. Qual é a variável dessa função u? Mas é uma função u tal que, quando você multiplicar a equação por u, então vai ficar aqui, ó, u vezes m
mais U vezes N. Essa equação seja exata. Para essa equação ser exata, o que você precisa ter é o seguinte, a derivada em relação a y de U vezes M tem que ser igual à derivada parcial de N em relação a x, do seu novo N, nesse caso, que é U vezes N de xy. Ou seja, o fator integrante é uma função que transforma uma equação que não é exata para uma equação que é exata. E aí a solução dessa equação exata também será solução dessa equação que não é exata. Tá bom? Agora, esse fator integrante, U, eu deixei ali uma interrogaçãozinha. Esse fator integrante U, ele depende de x, depende de y. No exemplo, ele depende de x. Ele pode depender das duas variáveis. A propriedade do fator integrante é essa que eu escrevi aqui, ó. Fator integrante, ele pega uma EDO que não é exata, multiplica essa EDO e ela transforma-se numa EDO exata. Então, se eu te der uma função e pedir para você verificar se essa função é ou não um fator integrante de uma EDO, o que você tem que fazer é multiplicar a equação por esse fator que eu te dei e verificar se ela foi transformada ou não para uma EDO exata. Tá? Então, isso. Verificar se ela é ou não. Eu estava olhando aqui para ver se eu tinha anotado um outro exemplo de uma EDO não exata, mas eu anotei só um mesmo. Tá? Mas essa é a ideia. Agora, como é que você encontra esse fator integrante? Ele é sempre trivial? Ele é sempre U de x igual a x? Na verdade, não. Cada equação que não for exata e que admitir um fator integrante, esse fator integrante depende da equação. Por quê? Você pode ter duas situações principais que nós vamos abordar aqui. O fator integrante U de x. Então, você vai precisar olhar para esse quociente aqui, olha. A derivada parcial de m em relação a y menos a derivada parcial de n em relação a x sobre n. Isso tem que ser uma função só da variável x. Tá? Para existir o fator integrante u de x, esse quociente precisa ser uma função que dependa só de x. E aí, então, nessa situação, o fator integrante u de x é exatamente a exponencial da integral dessa função f de x ali, do x. Eu estou sendo mais enxuto aqui porque eu fiz essa dedução todinha no vídeo que eu gravei para vocês, tá, gente? Então eu não estou tendo muito cuidado aqui com os detalhes de justificar por que aparece esse quociente, porque isso está feito lá no vídeo. Então assistam o vídeo que aí vocês vão ver, pô, mas por que apareceu esse quociente doido aí? Tá? É só você assistir o vídeo que você vai ver. Então, Beleza. oi? Não, tranquilo. Beleza? Então, para existir o fator integrante u de x, esse quociente tem que depender só de x. Pode também existir o fator integrante o de y. E para existir o fator integrante u de y, você também vai olhar para o quociente, só que agora ele é ligeiramente diferente. Sobre m. Deixa eu só confirmar isso daqui, que isso sempre... Isso mesmo. Tá? Para que o fator integrante u de y exista, isso daqui tem que depender só de y. E aí, quem vai ser o fator integrante? A integral dessa função.
Então, isso aqui vai ser uma U de y igual a e elevado à integral dessa função g de y. Tá bom? Então, eu tenho como saber se uma EDO admite um fator integrante que dependa de x. Eu tenho como saber se uma EDO admite um fator integrante que dependa de y. Mas é bem complicado, prestem atenção nisso. É complicado saber, veja, e prestem atenção no que eu vou escrever aqui. Eu vou até colocar para eu digitar esse texto. Deixa eu espichar essa caixinha. Opa! É difícil determinar um fator integrante que dependa de x e y ao mesmo tempo. Ou seja, você tem uma U de XY, tá? Por que que é complicado? É difícil responder a essa questão. Porque se você for tentar encontrar o fator integrante que dependa das duas variáveis, e eles podem existir, tá? E daqui a pouquinho eu reforço um pouco isso. Pode existir o fator integrante que dependa das duas variáveis. Mas se você for tentar resolver o problema de encontrar esse fator integrante dependente das duas variáveis, o que você vai ter que fazer é resolver uma EDP. Então, veja bem como é que a coisa piora. Você está tentando resolver uma EDO. Mas aí, para encontrar o fator integrante para resolver essa EDO, você vai ter que resolver uma EDP. Porque como a função U, se ela for dependente de duas variáveis, você teria que calcular as derivadas parciais de U em relação a x e y. Então apareceriam aí as derivadas parciais de U em relação a x e y, o que tornaria o problema de determinar U em uma EDP. Então, para resolver uma EDO, teria que resolver uma EDP. Então, é difícil, veja só, é difícil determinar um fator integrante que dependa de x e y ao mesmo tempo. Mas é fácil saber se uma função de x e y é fator integrante. Veja bem, gente, são duas coisas diferentes. A primeira frase fala assim para você, ela está dizendo mais ou menos assim, ó, encontre um fator integrante U de XY. A primeira parte está dizendo isso. Isso é difícil, encontrar um fator integrante que depende das duas. A segunda parte está dizendo assim, testa essa função e veja se ela é fator integrante. E aí deixa eu voltar aqui em cima, olha. Testar para saber se é fator integrante é fazer esse cálculo. Multiplica a equação pela função dada, e depois calcula as derivadas cruzadas. Tá? Depois calcula as derivadas cruzadas. Se as derivadas cruzadas forem iguais, ok, você tem um fator integrante. Se as derivadas cruzadas não forem iguais, você não tem um fator integrante. É simples. Testar se uma função é ou não fator integrante da EDO. Você vai multiplicar a EDO por ela e depois verificar se ela virou ou não uma EDO exata. Tá bem? Então, em resumo, é isso, pessoal. Quando você tem a EDO exata, você resolve
usando o fato de que você conhece as derivadas parciais da função que vai determinar a solução. E se a EDO não é exata, você pode tentar encontrar para ela um fator integrante. Ou o problema pode ser bonzinho com você e te dar o fator integrante para aquela equação, para que você consiga resolvê-la, tá? As duas situações podem ocorrer. Ok? Perguntas em relação a isso aqui, gente? Perguntas em relação a Não, isso? professor. Eu acho que é o Ian, só o Ian que está me respondendo aí, hein? Ninguém mais tem questões a levantar, não? Não sou eu mesmo. Ou vocês elegeram o Ian como porta-voz de vocês e ele lê os pensamentos de todo mundo e sabe quem tem dúvida ou não? Professor, olha o chat também. Às vezes o pessoal fala alguma coisa lá. O chat é complicado para mim, porque aí eu acabo tendo que sair lá. Aqui tá tranquilo, por enquanto tá tranquilo, apenas para refrescar a memória, onde mesmo que está o vídeo gravado que o senhor mencionou. Ô, Eduardo, tá lá no estudo dirigido, tá no SIGA-A. Olha o último estudo dirigido que eu coloquei para vocês na sexta-feira passada. Lá tem o link para todos os vídeos. Ok? De nada, rapaz. Professor, Diga. tipo assim, eu confesso que naquela primeira semana, segunda, eu meio que não acompanhei tanto. Só que essa aula, a partir do momento que a gente começou a tratar desse MXY, NXY, eu entendi. Aí o fator integrante é muito diferente a resolução? A partir da equação exata eu entendi mais, entendeu? Porque aí é Não, não, diferente ô, Eduardo. a O resolução. fator integrante, o que que acontece? A EDO, você tem ela lá. O MXY, ela não é exata. Quando você multiplica, quando você encontra o fator integrante e multiplica a equação pelo fator integrante, a equação se torna exata. E aí você resolve do mesmo jeito. Ah, entendi. Então, se eu estou entendendo, por exemplo, a aula de hoje aqui, as passadas eu consigo fazer também, o que já fizemos. Não, mais ou É menos não, diferente. viu? É porque ali, assim, por que que é fator integrante aqui e lá atrás também era fator integrante? Porque eles têm a mesma propriedade. Isso é uma pergunta interessante, eu acho que não era essa o seu propósito, mas é uma pergunta interessante. Elas têm a mesma propriedade, Eduardo, porque a propriedade do fator integrante, deixa eu voltar aqui, eu estou falando aqui, mas deixa eu voltar aqui. A propriedade do fator integrante, seja ele nesse caso que eu estou mencionando com vocês aqui agora, né? Das equações exatas. Seja nesse caso. Ou seja, no caso da EDO linear, qual é a propriedade do fator integrante? A propriedade do fator integrante é pegar uma equação e transformar numa equação que é uma derivada de uma função do lado de cá, e do lado de cá você ter algo que dependa apenas da variável livre. A função do fator integrante é transformar a EDO que você tem numa expressão desse tipo. Isso funciona tanto para a EDO linear, de primeira ordem, quanto para a equação exata, tá? Eu não mostrei isso para vocês aqui na aula hoje, mas eu mostro no vídeo que eu gravei que é isso que acontece quando você encontra essa função psi. Essa função psi mostra que ela satisfazendo aquela propriedade das derivadas, o lado esquerdo da equação se transforma na derivada da função psi de xy. Então, o fator integrante das duas equações tem a mesma propriedade, mas eles não são calculados da mesma forma. Então, deixa eu mostrar Ah, aqui para você. Por que esse 30 o que aconteceu aqui, gente? A janelinha aqui ficou. Opa, volta, 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 volta. Deixa eu mover aqui minha tela, peraí. Aqui, o Eduardo.
O fator integrante aqui, deixa eu escrevê-lo de forma explícita, para ficar mais claro. Exponencial. Quem é a função f de x, y? É o quociente. My menos nx sobre n. Aqui, quem é o fator integrante? Exponencial da integral de nx menos my sobre m dy. Observa esses dois fatores integrantes. Agora, para EDO linear, a EDO linear é y' mais p de xy igual a q de x. Para EDO linear, quem é o fator integrante? Opa, o fator integrante é a exponencial da integral de p de x dx. Então, observe, embora elas tenham o mesmo nome, embora elas tenham a mesma propriedade, a maneira como você calcula esses fatores integrantes em cada situação é distinto, tá? Então, em relação à sua pergunta, se eu entendi aqui, eu vou entender lá, muito provavelmente vai, porque se você for capaz de entender o que eu falei aqui hoje, você também vai ser capaz de entender aquela parte lá das equações lineares, das equações separáveis, sem problema, tá? Mas cada situação tem a sua particularidade, tem sua peculiaridade. Ah, entendi. Eu vou depois dar uma olhadinha lá. Não deve ser grande Beleza, e problema, tendo não. dúvida, pode me escrever também, isso daí não tem tempo ruim, não. Tá bom. Beleza, Tá? Pode obrigadão. me mandar a pergunta aqui pelo chat do Teams, ou então me mandar e-mail, que aí eu respondo, é tranquilo. Tá bom? Fechou. Beleza. Beleza, então. Mais dúvidas, pessoal? Acho que não, professor. Eu Ninguém não, tem dúvida, pelo não? menos. Tranquilo, pessoal. Próximo. Oi? Não? Bom, se ninguém tiver mais dúvida, eu dou por encerrada a nossa aula de hoje, um pouquinho mais cedo, conseguimos terminar um pouquinho mais cedo, tá? E o que vai acontecer? Sexta-feira eu vou postar novo estudo dirigido, tá, gente? Então é importante tentar assistir os vídeos, fazer os exercícios, principalmente depois dessa aula síncrona. Se você ainda não pegou, pega e tenta ver os outros vídeos, tenta estudar um pouco, fazer os exercícios, que é extremamente importante, tá? Para o aprendizado de vocês. Essa aula Professor, síncrona que eu estou gravando, eu vou disponibilizá-la para vocês, assim como as anotações da lousa digital, tá? Então, na sexta-feira, eu faço tudo isso. Mando o vídeo da aula de hoje, com as anotações, e mando também o estudo dirigido para a próxima semana. Beleza? o professor, Diga. o próximo estudo dirigido é sobre o quê? O próximo estudo dirigido é sobre substituições, se eu não me engano. Substituições ou aplicações. Eu não estou lembrando aqui de cabeça, não, viu, Ian? Mas eu acho que Beleza, é mas aí de primeira ordem, a última, aí falta ver substituição e aplicação, depois já é de segunda ordem? isso. Mas aí a gente faz a prova antes, Ah, não, sim, beleza. tá? Então a gente Então a esgota. matéria da Eu acho primeira que tem prova é tudo substituições, de sim. Eu acho que eu EDO de consigo primeira colocar ordem. substituições. Oi? A matéria da primeira prova vai ser tudo de EDO de primeira ordem. Tudo de EDO de primeira ordem, exatamente. Beleza. Beleza? Então tá bom, gente. Ó, uma boa noite para vocês, um bom descanso, tá? Um abraço e até a próxima semana. Boa noite, professor. Obrigado. Até semana que vem. Boa noite, professor. Muitíssimo obrigado pela aula, professor. Valeu. Imagina, gente. Disponham.